following program contains coarse language, and due to its content, it should not be viewed by anyone. Então, o japonês, você está dormindo, japonês? Eu quero dizer, você está dormindo normalmente esses últimos dias? Você está trabalhando pra caralho e tal? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Existe uma diferença entre dormir e capotar de cansado. Não, é que é assim, o Renato também, ele tava esses dias aí, editou o vídeo do Cogumelo até 1h40 da manhã, que ele mandou e tal. O Deco até deixou de ir em festa. Sim. Pra dormir. Sim. As prioridades estão incorretas hoje em dia, sabe como é? Eu preciso estar acordado pra poder ir em festa. Se eu estiver dormindo, eu vou. Sim. Na verdade, eu tava pensando assim, tá todo mundo ocupado pra caralho com essa coisa de edição. Tá ocupado demais pra fazer edição, que daí foi complicando, foi acavalando, passando pra frente, né? E eu lembrei de uma imagem que eu vi faz muito tempo, que era pelo menos eu achei interessante, eu não acho que funciona. Mas era um esquema de otimizar tempo de sono, vocês estão enxergando isso? O nosso amigo André Odeco, tomando o Yagmaster, trazido diretamente de New Orleans. Quando ele esteve lá com quem que você esteve, meu amigo? Eu estava. Esse Jägermeister está aqui faz muito tempo. Eu trouxe de uma viagem que eu fiz com o Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Dercy é simplesmente impossível. E ela dizia assim: filha da. Então, como eu tava falando, daí eu lembrei de um negócio que eu vi faz bastante tempo. E era uma tentativa do espião de otimizar o tempo de vida, reduzindo o tempo de dormição. Então a figura é essa aqui. Teu Hacker Brain. E daí ele mostra aqui que o que a galera faz é a dormição monofásica, né? Que é 8 horas no meio da noite. Certo. Mas diziam que é tão bom quanto se eu fazer uma dormição polifásica, que se divide em vários tipos de coisas. Eu não gosto muito desse desenho, então vamos colocar o desenho mais bonito aqui, que é esse aqui, olha só, do Wikipedia. Certo. Então a dormição polifásica, aqui dá pra ver uma comparação lado a lado aqui, né? A monofásica, é o primeiro círculo ali, é o que a gente costuma fazer, que é 8 horas pro ser humano médio, né? E daí vai se desenvolvendo ao longo dos círculos aí uma divisão em várias fases de sono, que daí em teoria essa fase maior precisaria ser menor para você ter o mesmo tipo de descanso. Então o segundo ali seria como um mexicano, assim, seria uma siesta, né? Na qual você tem uma dormição de 6 horas e pouco e uma siesta de ou 90 minutos ou 20 minutos, que é o que está escrito ali embaixo na tabela. Mais para a direita é de todo homem, que nesse caso ali com 3 dormidinha e 3 horas e meia na parte grande. E depois uns negócios mais malucos, tipo dormir 4 vezes meia hora no dia ou 6 vezes 20 minutos. É interessante esse negócio aí, eu não sei se funciona ou não, né? Aí eu comecei a pesquisar pra ver, porra, mas existe comprovação que esse negócio funciona mesmo, dá certo essa porra, ou como é que funciona? Aí eu achei aí os artigos, comecei a ler. Eu achei interessante entender primeiro como é que é a dormição convencional antes de partir. O que acontece na dormição convencional. Aí eu fui lendo, e daí aqui informa qual que é a quantidade de sono normal por idade, que ele vai reduzindo ao longo do tempo, né? Os recém-nascidos dormem muito mais. E daí dei de cara com isso aqui, ó. Pode estar faltando sono se você precisa de um despertador para acordar, o que é verdade para mim. Se você precisa de um botão soneca, o que é verdade para mim. Se você tem dificuldade de levantar, o que é verdade para mim. Se você se sente meio lerdo na tarde, que é verdade para mim, e assim por diante, né? Se você tem fome quando passa muito tempo sem comer e tal. Na verdade aqui você fica meio lento depois de
refeições pesadas ou dirigindo, você sente vontade de tirar uma soneca durante o dia, e eu vi que no fim das contas tá faltando sono pra mim, e é capaz de tá faltando sono pra vocês também. Então é um negócio um tanto quanto triste. E daí eu comecei a ler esse esquema do sono polifásico aí, né? Como sendo mais um negócio que poderia ajudar a gente a descansar mais, né? Em vez de simplesmente fazer uma economia de sono e tentar ganhar mais tempo no dia, né? Mas enfim, descendo um pouco mais aqui, esse aqui é o gráfico das fases do sono. Então, quando você começa a dormir, você tem um N1, N2, N3 ali que vai mais para baixo, né? Esses N1, N2, N3, eles são níveis cada vez mais profundos de sono. E o N3 você praticamente não consegue acordar nem fodendo. Sinto que o Renato tá com dificuldade de acompanhar a sua apresentação por causa de privação de sono. Pois é, mais ou menos isso. Então, você tem N1, N2 e N3, no qual você vai ficando cada vez mais sonolento. No N3 é a fase que o teu corpo faz uma recuperação fisiológica, vamos dizer assim. Depois de passar um tempo no N3, ele vai pro REM, que é o Rapid Eye Movement, na qual é a parte que você sonha e é a parte que você grava RAM no HD. Né? Ou seja, todo mundo fala que... Todo mundo, os professores de cursinho falam que se você aprende, daí você dorme, que você grava o que você aprendeu, né? Então, é nesse sono REM aí que você pega o aprendizado e põe pra dentro. Então, essas são as fases aqui. O que está escrito nesse texto inteiro aí? Está escrito que a fase do REM, ela vai aumentando, como dá pra ver no desenho ali, né? Mas pro final dos tempos de noite ali, a fase é maior. E daí você acaba acordando nessa fase, que é uma fase que você está mais desperto, essa fase REM, né? Se você acorda num despertador, no sono mais profundo, que é o N3, você fica todo grog ali, leva um tempo para você conseguir ficar alerta, né? Então, dá para ver um padrão aqui do intervalo entre as fases REM. Então, o grupo inteiro de sono é cerca de 1h30, 90 minutos. Então, a cada 90 minutos se repete o padrão, N1, N2, N3, REM. E daí assim por diante. Uhum. Então, diz aqui no meio do caminho que se você é obrigado a acordar no meio do N3, você fica meio torto e você fica praticamente tão descansado quanto se você tivesse acordado no REM anterior. Ou seja, se não completou o ciclo, meio que não adiantou muito esse negócio que você dormiu. Então, ele fala que é interessante que você sinta qual que é o teu tempo ideal de sono. Tem pessoas que precisam de 4 ciclos, tem pessoas que precisam de 5 ciclos, depende da pessoa, né? E é interessante você acordar no REM, então você saber quando que é o REM. As mesmas coisas para quem dá essa dormida no meio da tarde aí. Se você vai tirar uma soneca lá e daí você fica 40 minutos, você vai acordar no N3. Daí você vai ficar todo besta. Aí não vai valer nada a tua tarde. Então se é pra tirar uma sonequinha, que seja de 20 minutos, 25 no máximo, para que você não entre no N3 e acabe acontecendo isso, certo? Mas no fim das contas, eu pesquisei daí em relação ao polifásico, para ver se funciona mesmo, né? E eu achei esse artigo aqui, que não tem figurinha, mas eu só vou mostrar porque ele existe. Ele é de um site que é supermemo.com e é de um biólogo. E ele fez uma pesquisa bem profunda, né? E ele procurou em história, ele procurou na internet, ele conversou com pessoas e tal. E aí, o veredito dele é que ele não achou nenhuma evidência, ninguém que realmente mostre, ó, eu durmo 5 vezes, 6 vezes por dia, meia hora, e eu tô bem. Não, todo mundo se fode. Pelo que dá pra ver, não adianta muito tentar esses negócios, mas eu já dormi, já fiz um esquema de dormir um pedaço do meu horário de almoço, e adianta, dá uma descansada, dá uma relaxada. Mas o ideal mesmo é tentar se comportar e fazer uma noite de sono completa aí, e ir acordando no momento certo.
Mas agora eu te pergunto, você tá com a barba meio por fazer, assim, isso é pra dar uma representação realista de você tem dormido pouco e tá muito cansado? Na verdade não, na verdade é admiração pelo pessoal desse cúpula de café com canela. Seu puxa-saco de bosta. O cara não reclama, pau no cu. Eu tenho fé que mais umas semanas você chega lá. Então é legal pra ter umas dicas aí de não deixar a soneca passar mais de meia hora e de tentar organizar, né? Eles dão a dica também de tentar dormir antes das 11, porque se você dorme depois das 11, o corpo taca uma injeção de corticoide, acho que é isso, direto no sangue pra se deixar acordado. Já que não vai dormir, então fica acordado, né? Daí você tem dificuldade de dormir de novo. Eu tenho uma experiência boa pra compartilhar, porque no começo eu trabalhava com TI, né? Então era turno da noite que eu fazia assistência lá, então eu tinha que sempre dormir tarde. E eu acordava sempre arrebentado. Aí depois eu passei pro turno da manhã. E eu continuava acordando arrebentado, que eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa. Aí, depois que passou e que eu mudei pra música de vez, pra fazer show e tudo mais, Vegetais Style, era muito comum eu ir dormir 5 horas da manhã, acordar às 8, ir pra faculdade, voltar pra casa, dormir de tarde e depois ir ensaiar durante a noite e dormir de volta. E funcionava. Eu não ficava completamente baleado, mas eu tinha que ter um período pelo menos de dormir longo. Não interessava que horas. Vai funcionar. A história do demônio, a história do Satanás, o Satanás, 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 demônio! Então tudo isso que o Cid falou de sono polifásico, de sono de 90 minutos, eu sem querer você vai falando e eu tava lembrando das situações que eu tava vivendo e bate muito certinho. O polifásico funciona em 1 dia ou 2 dias, você consegue fazer, mas você depois precisa ter um descanso maior. Dá licença aí, pessoal, um pouquinho que eu vou... Pode continuar aí. Então, esse gráfico aqui, só rapidinho, ele mostra uma síndrome que o cara vai sentindo sono cada dia 1 hora mais tarde. Então, 1 hora mais tarde, 1 hora mais tarde. Então ele vai dormindo vai defasando o período de 8 horas de sono dele ao longo do dia, o tempo todo. Aí descobre que o cara é piloto. Imagina que doido. O cara tem que ter... lembrando e dar a volta? Ele vai... Daí volta... Vai mudando o horário do sono do cara, é isso? Vai mudando o horário do sono do cara, é isso aí. O problema é que nessa síndrome o cara não consegue dormir no horário normal. Então fica muito louco, fica assim, ó, a tentativa de dormir dele. É Caralho. uma bagunça do caralho, né? Ele não consegue. E daí ele percebe que ele consegue dormir sempre, cada dia 1 hora mais tarde. Muito louco. Você falou da síndrome do cara, existe uma doença que se chama insônia familiar fatal. Dá uma zoeira, uma zoeira genética na pessoa lá, que de repente ela perde a habilidade de dormir. E a pessoa não consegue, simplesmente não consegue mais dormir. E ela fica acordada permanentemente. Só que não é um negócio que tipo assim, eventualmente ela entra em colapso e dorme. Não, ela vai... A vida dela vai seguindo e chega um ponto que o corpo pede água e aí a pessoa começa a alucinar, porque o corpo começa a sonhar com ela acordada. E isso às vezes perdura por anos, a pessoa sem conseguir dormir e com alucinação e não sei o que, um belo dia ela apaga. Vamos lá, Gabriel, qual que é a outra doença? Tem uma doença que às vezes eles resolveram, mas país latino, eu tenho que pesquisar. País latino, que era doença, era tipo uma apneia, mas todo mundo que sobrevivia dizia que tinha um demônio sentado no peito, que a pessoa tava dormindo e começava a parar de respirar, e era associado a um demônio que sentava no peito da pessoa e pressionava e não deixava a pessoa respirar. Não lembro o nome. Eu conheci uma história diferente com isso, que é uma parada real, é paralisia do sono.
Então chega um ponto do sono que teu corpo produz umas paradas que imobiliza teus músculos e você não consegue se mexer. Aí se você acorda no meio desse processo, você sente que você não consegue se mexer e entra em pânico. Aí em dados períodos da história isso foi associado à possessão demoníaca e não sei o que, porque a pessoa, né, enfim, era a cultura que os caras tinham na época, né? Então Era um de nós demônio está que falando a verdade e o outro é bullshit. Nós vamos deixar como exercício pro espectador. O caso mais famoso de sono polifásico era o Leonardo da Vinci. Faz parte daquele estudo lá do cara do Super Memo, ele justamente estudou a história, todos esses caras que diz que era pra ter os gênios polifásicos. Leonardo da Vinci, Napoleão, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Thomas Alva Edison, Tesla. Ele fala que não tem nenhuma comprovação dessa porra. Em japonês, eu percebo que você dorme pouco porque você tem os olhos miúdos. É por causa disso? Não é, cara. Não é, cara. Ó, agora segura a onda. Eu não tenho olhos fechados. Eu tenho visão widescreen. Suzy entrou no clima. Suzy, e aí? Gostou do Sacanagem. programa? Foda-se, cara. Deixa eu dormir. Manda um oi lá, Suzy. Cabeça de pedra. Ui, que você quer a cabeça da p. Fazer curto! Só tava colocando uma montanha na nossa cara, né, corno? É que você dá gamadão no japonês, Renato. Falou, tá na hora da gente ordenhar vacas e. Depravado! De privado! Depravado! Com final feliz ou sem final feliz? Com o dedinho no.